graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Que bênção ver você aqui. Isso é motivo de alegria, motivo de nos alegrarmos. Não chegue na igreja de qualquer maneira. Se alegre com seus irmãos. Alegre-se em se encontrar, em se abraçar, pois esta união, vivemos em unidade, é o que Deus quer de nós, é o que Deus espera de cada um de nós como igreja. E que neste culto o Senhor receba o nosso louvor, as nossas orações, que no momento da palavra o nosso coração esteja ali, preparado, pronto para ouvir o que o Senhor tem para nós, para a nossa vida. Eu gostaria de ler com você o Salmo 28, Salmo 28, versículo 7, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Que esta alegria venha a ser algo real em nosso coração. Sabe, às vezes lemos isso na Bíblia e parece que é algo tão distante. Muitos pensam que isso é algo só para a gente aprender, algo só para ler. Não, nós temos que vivenciar essa alegria de andar com Deus, de viver com Deus, de servir a um Deus maravilhoso, que mesmo sendo tão grande, está ali, sempre pertinho, junto de cada um de nós. Gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento, para que venhamos estar começando o nosso culto com uma oração. Se você tiver condições de fazer, gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e vamos orar neste momento. Ó Santo Deus, Pai querido, nesse momento, nessa oração, eu venho lhe pedir, Deus, que o Senhor nos dirija nesse momento de culto. Que o Senhor, desde já, Pai, acalme o nosso coração. Talvez vivenciamos tantas coisas ao longo do dia que pode, de repente, tirar o nosso foco do Senhor. Fazer com que venhamos chegar aqui com o coração agitado, distante. Então, eu peço ajuda a Ti, Deus, para que possamos juntos estar conectados com o Senhor, aqui de corpo e alma, e que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração chegue a Ti, ó. Senhor, eu peço que o Senhor nos guarde, nos proteja, cuida da nossa casa, da nossa família, para que possamos confiar inteiramente no Senhor e que não haja distrações ou preocupações em nosso coração. Aqueles que ainda estão a caminho, Deus, traga-os em segurança. Que este culto seja inteiramente ao Senhor. Que o único a ser exaltado, glorificado neste lugar seja o Teu santo nome, Senhor. Eu peço a Tua direção em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Vamos louvar ao Senhor. Cante de todo o coração. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Cante Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
temos dito em outras vezes, aproveite esses instantes, sabe? Momentos em que não há distrações, onde você pode fechar os seus olhos sem preocupação, buscar a Deus sem ninguém te chamar, sem ninguém te interromper, sem preocupação com nada. Nesse momento do culto, tem as pessoas responsáveis lá cuidando. Tudo ocorre de uma maneira que temos toda a liberdade de buscar a Deus, clamarmos a presença dEle. Então vai dizendo para Deus: queremos, Senhor, queremos mais e mais de Ti, mais e mais da Tua presença. Deus, molda-nos conforme o Teu querer, molda-nos segundo a Tua vontade. Tu és o alfa e o ômega, tudo para nós, Senhor. Aleluia. Não há outro
Como é bom podermos Te exaltar, celebrar o Teu nome, ó Deus, e poder, Senhor, declarar que o Senhor é tudo para nós. Poder declarar que o Senhor é o alfa, é o ômega, é o início, é o fim, que Tu és soberano, que não há outro, que o Senhor é tudo para mim, que o Senhor é tudo para nós, Senhor. Receba a nossa adoração, a nossa celebração, receba o nosso culto de adoração, Senhor. Oh Jesus, nós Te amamos porque o Senhor é muito, mas muito bom. E tem nos amado de uma forma tão grandiosa, Jesus. Queremos, ó Deus, render o nosso culto a Ti, Senhor. E venha falar aos nossos corações. Venha ministrar sobre nós, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade, o Teu poder. Sim, Jesus, tudo para mim. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, que bom que você está aqui nessa noite. É um prazer ter você aqui nesse momento tão gostoso, tão especial. Uns a gente já pôde dar um abraço gostoso nesse frio, né? Outros ainda não. Mas que bom que você pôde estar aqui. Estou vendo o Daniel ali. Que bom te ver, Daniel. Que bênção ter você aqui. Jó, no finalzinho do livro, ele declara isso, que Deus era tudo para ele. Ele tinha tudo que um homem poderia ter nesse mundo: riquezas, filhos, sabedoria, conhecimento. Ele tinha tudo isso, mas Deus permitiu que tudo fosse tirado dele. Mas ainda assim ele não pecou, diz lá no primeiro e no segundo capítulo. E lá no finalzinho ele reconhece que tudo vem de Deus, que tudo é para Deus. E eu quero ter um pouquinho só dessa fé, não é, de Jó. Mas esse momento é um momento de nós orarmos uns pelos outros, é um momento de nós podermos realmente colocar a vida do nosso irmão na presença do Senhor e dizer para o Senhor e clamar ao Senhor pela vida dele, e que assim como Deus é tudo na sua vida, Deus possa ser assim também na vida do seu irmão. E para isso eu queria que nós uníssemos assim, fechasse até o corredor aí, entregando as mãos uns para os outros, e nós pudéssemos orar. E esse momento de oração, querido, eu quero que você interceda pela vida do teu irmão. Se você não sabe o nome dele, aproveite agora e já pergunte, tá? Porque eu sei que tem alguns que vocês não conhecem ainda. Mas pergunte sim o nome dele, coloque ele diante do Senhor. Coloque a vida dele diante do Senhor. Deus pode ouvir essa oração. A palavra do Senhor nos diz que a oração do justo pode muito em seu efeito. Ainda diz que nós devemos orar uns pelos outros. E nós como igreja, nesse momento, nós precisamos fazer isso. Eu queria que você aproveitasse, irmão, e perguntasse para quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, se ele tem algum motivo de oração especial para você orar por isso, para você pedir ao Senhor por isso. Amém. Vamos orar então? Comece a orar pelo seu irmão, comece a ministrar sobre a vida dele. Paizinho, como é bom podermos estar na Tua presença, Senhor, Te adorando, Senhor Deus, clamando, Senhor, a Ti. E nesse momento nós, em um único corpo, Senhor, em um único, ó Deus, momento de adoração, de celebração, nós nos unimos em oração, Pai. Em oração para interceder, para clamar, ó Deus, para ministrar, ó Deus, uns pelos outros, nas vidas, ó Deus, dos nossos irmãos, Pai. Queremos, ó Deus, pedir as ricas bênçãos do Senhor, pedir ao Senhor, ó Deus, que assim como o Senhor é nas nossas vidas, o Senhor possa ser
na vida do nosso irmão da direita, da esquerda, da frente, ó Deus, do nosso irmão que está na nossa retaguarda, ó Deus, que a tua presença, que o teu cuidado, ó Deus, que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida dos nossos queridos, Pai. Oh Senhor, nós clamamos para que, ó Deus, se há alguma enfermidade, o Senhor nesse momento repreenda pelo poder do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, e que a tua mão poderosa, Senhor, ministre na vida dos teus filhos, Pai. Nós clamamos, Senhor, para que a tua mão, Senhor, abençoadora, esteja alcançando aonde talvez a nossa mão não alcance, que a tua voz, ó Deus, através da voz do meu irmão, da minha irmã nesse momento, ó Deus, esteja alcançando aquele lugar, ó Deus, a mente, o coração que precisa ser alcançado, ó Deus, e o teu Espírito Santo, Senhor, ministre, Senhor, e traga, Senhor, cura, traga alívio, traga restauração, traga renovo, Senhor, traga força, que a presença do Senhor, Pai, ministre, Senhor, na vida dos teus filhos nesse momento, Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, e Te agradecemos, porque o Senhor é bom, Pai, e nós cremos que o Senhor já tem feito grandes coisas no meio do Teu povo, Pai, e que no dia de hoje, essa igreja sairá daqui ainda muito mais feliz do que adentrou este lugar. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode voltar para o seu lugarzinho. E pode tomar o seu assento, meu irmão. Hoje eu acho que não tem ninguém pela primeira vez, né? Só alguns que ficam longe há algum tempo, sim, né, Daniel? Mas volta, né? Que bênção. Que bom que vocês estão aqui nessa noite. Estamos muito felizes pela presença de cada um de vocês. Que o Papai do Céu continue aquecendo e abençoando o coração de cada um de vocês. Amém? Convido o pastor Daniel para vir até a frente, dar continuidade. Boa noite, queridos, graça e paz a todos. Amém. Estamos celebrando esses dias nosso aniversário de 13 anos, que foi ontem. Tivemos um culto abençoado, com a sua presença também. E somos uma igreja adolescente, como alguns dizem, 13 anos adolescente ainda, novo, igreja nova, tem muito a crescer e muito a aprender. E vamos aprender juntos e crescer juntos para a glória do nosso Deus. Amém? Muito bem. Amém. Está fraco, hein? Meu Deus. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Pode falar amém a hora que quiser. Muita pregação. Amém? Aleluia. Deus os mais avivados. Muito bem. Queridos, quero convidar o irmão Tiro. O Tiro tem uma recadinho. É a hora dos recadinhos, tá bom? Deus abençoe. Seja forte, aguente os recadinhos. Às vezes estão um pouquinho de tempo, mas são importantes. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Antes de falar sobre a ação social, irmãos, eu recebi uma mensagem no Facebook que me impactou e tocou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. A pergunta é a seguinte: você tem orado pelo seu pastor? Isso moveu meu coração. Porque vez por outra a gente ora pela família, ora pelos todos os nossos problemas, esquecendo de orar pela família, pelo pastor, pelo seu ministério. A igreja tem que cobrir o pastor com as nossas orações. Amém? Amém. Agora foi forte, porque muita gente pensa que o pastor não precisa de oração, não. O pastor é assim, lá com Jesus, ele precisa de oração. E ele, mais do que ninguém, precisa das nossas orações. Deus confiou um rebanho nas suas mãos. Olha a responsabilidade que é para o pastor administrar uma igreja, nos ensinar. Ele tem uma responsabilidade espiritual. E a gente deve sempre orar pelo pastor e pela sua família. Amém? Amém. Eu vou orar daqui a pouco pelo pastor, mas eu queria falar sobre a ação social. Dar um relatório para os irmãos do que houve nesses meses. No mês de junho, irmão, a igreja toda doou
na ação social 2 quilos de feijão. Mês todo. 2 quilos de feijão. Eu não estou aqui acusando os irmãos, os irmãos têm colaborado, a gente esquece realmente. O irmão que esquece de dar o dízimo, dar uma oferta, às vezes esquece de trazer uma oferta para a cesta do amor. No último domingo de junho, eu olhei no carrinho ali, estava lotado. Eu acabei de falar que doaram 2 quilos de feijão. Como é que o carrinho estava lotado? Aconteceu o seguinte, uma pessoa estranha esteve aqui na porta da igreja e falou assim, olha, eu trouxe umas doações, onde eu posso colocar? Até foi o irmão Júlio que recebeu essa pessoa, a gente não sabe quem é. Ele doou coisas que nunca doaram, por exemplo, sabão em pó, filtro de café, muita coisa. O carrinho estava lotado, papel higiênico de 8 rolos, assim, que nunca doaram. E essa pessoa estranha fez essa doação, mas a igreja mesmo não doou nada durante aquele mês. Mês de julho também já tem algumas doações, mas eu estou chamando a atenção dos irmãos para que os irmãos, quando for no mercado, lembre de comprar alguma coisinha a mais, feijão, arroz, macarrão, açúcar, café. Ali do lado direito dos irmãos, tem uma lista ali das nossas necessidades para a cesta do amor. Então eu faço esse apelo para os irmãos contribuam com famílias necessitadas. Nós temos ajudado algumas famílias. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração para o pastor. Eu fiz o apelo para a igreja orar, então eu tenho que dar um exemplo. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Eu quero agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, colocar a vida do pastor Daniel nas tuas mãos, juntamente com a sua família. Abençoa a sua vida espiritual, dá sabedoria do alto, Pai, para que ele possa conduzir esse rebanho que o Senhor confiou em suas mãos. Abençoa a sua vida emocional, a sua vida financeira, Pai. Sei que o nosso irmão supre as suas necessidades, que ele possa ser bênção para nós e que nós também sejamos bênção para o nosso pastor. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Mondino, pelo carinho, pelo cuidado. Toda a igreja para comigo, para com a minha família. Isso é muito importante para nós. Eu quero convidar os aniversariantes da semana. Vem aqui à frente, vamos. É um monte de gente. Está todo mundo aí? Na ordem? Na ordem. Não sei se está todo mundo. O primeiro foi quem? A Sandy, dia 7. Dia 8, Aline. Só Aline, dia 8? Dia 9, pastor Marcelo. Cássia. Dia 10, né? Estamos no dia 10. Foi ontem mesmo. Cássia e Alex não está por aí. Samuel. Tem mais aqui. Dia 7. Samuel fez dia 7, 3 anos. Mais alguém que está nos visitando no aniversário essa semana? Bem? Muito bem. Olha só, aniversário de 13 anos da igreja, aniversário literalmente da igreja, porque já é uma congregação. Chegar um pequeno número de aniversariantes. Amém. Vamos orar por esses queridos irmãos nesse momento? Senhor, obrigado, Pai, por podermos ver nossa igreja crescendo. Olhando para trás, alguns anos atrás, numa fase difícil em que a igreja passou, nós víamos um número reduzido de pessoas, mas a Tua presença nunca se ausentou daqui, desta igreja. O Senhor fortaleceu aquele grupo e outros foram chegando até estarmos nesse momento vivendo essa realidade. Obrigado, Deus, porque podemos ver pessoas com coração grato, alegre, dispostas a servir ao Senhor, chegar a esta igreja. E são esses irmãos que estão aqui à frente também, mostram o quanto devemos ter amado o Senhor com suas vidas, se dedicando aos ministérios. Obrigado, Pai, por cada vez que eles tenham prosperidade nas suas vidas, espiritual, emocional, material. Relacionamentos saudáveis sejam construídos através de suas vidas. Que através de suas vidas, pessoas possam ser conduzidas à cruz de Cristo. Porque estamos nesse mundo para mostrar às pessoas o caminho de volta para Deus, através de Jesus.
Que o Samuelzinho aqui no colo do pai possa crescer aprendendo do Senhor, amar o Senhor. Que ele veja no seio da família a tua palavra no centro dela. Que ele cresça, não somente aprendendo de ti aqui na congregação, mas também no dia a dia. Os pais, as irmãs, toda a família cresça nos teus caminhos. Obrigado, Deus, por essas vidas preciosas para ti. Por elas o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo morrer. Por todos nós, para nos salvar dos nossos pecados e nos dar uma vida nova. Nos alegramos em ver nossos irmãos. Essa vida nova que nos inspira, que nos anima, que nos exorta, que eles nos pastoreiam mutuamente e crescemos juntos no Senhor. Então conduza-os, ó Pai, com graça, com sabedoria, com prudência, com ousadia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eles podem se aceitar. Obrigado. Nossos pequenos grupos se reúnem todas as quintas-feiras na cidade. Nós temos 3 grupos aqui em São Pedro, um grupo em Atos. O meu pequeno grupo precisa dividir para crescer e para... teve um dia que tínhamos 25 pessoas no nosso pequeno grupo. Então, o pequeno grupo, um centrão, a gente não tem um nome ainda. Qual é o nome do seu grupo mesmo? Esqueci. Logos. A gente não colocou o nome ainda, mas vai dividir. Então, se preparem, nosso grupo vai passar por essa reformulação. Tá bom? E nós queremos, semana que vem, essa quinta-feira não, mas a outra quinta, ter o nosso encontrão aqui. Então, na semana que vem, não marquem nas casas, vai ser o nosso encontrão aqui na igreja. Com um lanchinho no final, aquela coisa toda que você traz os salgados, os bolos, né? Então, não sei se tem a data aí, mas quinta-feira agora, da semana que vem, nosso encontrão aqui. E a gente vai falar um pouco mais sobre a necessidade de nós pensarmos em multiplicar. Não é aquela multiplicação desenfreada de números. Não é isso. É que um pequeno grupo de 25 pessoas, por exemplo, fica difícil a interação. Fica difícil ali você conhecer melhor um ao outro. Ter um momento de estudo, de compartilhar, de pedidos de oração. Então é necessário a gente trabalhar melhor isso. E amém por isso. E você que quer participar de algum PG, mas não sabe se tem algum perto da sua casa, fale comigo, fale com o pastor Marcelo, com a Patrícia, que lidera o PG junto com a Alexandre e a Jussara, fale com o Leandro e a Dani. Nós encontramos na outra semana. 22. Ok? Dia 22 encontramos aqui. Mas se você quer saber se tem um PG perto da sua casa, fale com os líderes. Tá bom? Procure os líderes e a gente vai conversar melhor com você sobre isso. O Moacir não está aqui, né? O Moacir, família. O Moacir chegou com a família faz quase um mês, 3 semanas. E ele falou o quanto o pequeno grupo tem sido importante para ele nessa fase de mudança de São Paulo para cá. Então ele fala, nossa, pastor, eu chego na igreja, eu já procuro meu pequeno grupo. Quando eu me senti tão assim, deslocado, porque tem tanta gente que eu não conheço, mas quando eu chego na igreja, eu já me sinto em casa, por quê? Eu encontro o meu pequeno grupo da igreja. Lógico, o ideal relacionamento com toda a igreja. Mas o fato dele já estar no pequeno grupo, olha como deixa ele à vontade. Às vezes você chega na igreja e se sente um pouco deslocado, mas quando você começa a participar de um pequeno grupo, as coisas começam a mudar. Então isso é muito importante. Você pode falar com a gente sobre isso. Leandro, tem um futebolzinho na sexta, né? Então, homens, das 21 às 22 horas, na sexta-feira, no Olé. Você gosta de jogar futebol? Fale com a gente aí depois, para marcar direitinho. Tá joia? Tem alguma vez que alguém gostaria de passar? Que eu esqueci? EBD, pastor, você vai falar daqui a pouquinho. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos pela manhã. Estamos estudando Apocalipse. Ok? Começa às 9h30 da manhã, nossa Escola Bíblica Dominical. E culto como este, celebração às 19 horas, que você está participando, que você sempre participe, com muita alegria, trazendo também pessoas para ouvir a palavra de Deus. E como eu disse, né? Até o final do ano a gente vai estar falando dos evangelhos sobre Cristo, sobre Jesus. Ali, o ministério de Jesus Cristo e os encontros de Jesus que transformaram a realidade das pessoas.
O Marcelo quer vir aqui falar? Pode. Graças a paz a todos. Próximo dia 7 de setembro, cai no sábado, nós iremos estar fazendo culto para casais, tá bom? Então, nós gostaríamos de contar com a presença de todos os casais. Dessa vez nós vamos procurar fazer de uma forma onde a gente possa ministrar sobre a vida de todos, né? O pastor vai levar uma palavra para nós e nós vamos ter algumas pessoas como ajudador ou ministros, auxiliares, né? Então o pastor vai ministrar uma palavra e depois nós vamos nos dividir em grupos, tá? Onde alguns casais vai ajudar a tirar dúvidas, ajudar a ministrar, semelhante ao que a gente tem praticado nos grupos, tá bom? Então, nós gostaríamos de contar com a presença de todos os casais. Vai ser realizado lá na minha casa, tá? Dia 7 de setembro. Então, se possível, não marque nada e esteja junto com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado. Então, dia 7 de setembro, na casa do pastor Marcelo, acredito que às 19h30 ou 19 horas, pastor? Não sei se já Acho que foi 19 horas que nós colocamos, né? 19 horas, que é um horário bom para a gente poder trabalhar bem o assunto, né? E ter o tempo de fraternização no final. Então, marque na sua agenda, 7 de setembro, encontro de casais, e vai ser uma bênção. Queridos, momento também de contribuição ao Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor de diversas maneiras, diversas oportunidades. Uma delas é também ofertar. Ofertar tem que ser algo, um ato. Eu tenho sempre dito, ofertar tem que ser algo que parta do coração generoso. Infelizmente, queridos, falar de dinheiro na igreja traz um desconforto, quando não deveria trazer desconforto. Nós estamos estudando o curso de finanças, que começou na semana passada, e o livro obrigatório para fazer o curso, ele mesmo que eu não sabia disso, eu nunca procurei esses dados, mas a Bíblia faz mais de 2.500 referências a dinheiro. Mais de 2.500 referências a dinheiro. Então, pelo fato de algumas igrejas heréticas deturparem, alguns líderes, igrejas não, líderes heréticos deturparem essa questão financeira, às vezes nós ficamos constrangidos em falar de dinheiro. Mas falar de dinheiro, queridos, é bíblico. E é importante que a gente entenda isso, porque a obra de Deus é feita também com dinheiro. Despesas para manter o prédio, despesas para que as coisas funcionem, investimento para que a obra de Deus avance, sustento para os pastores, porque o pastor também come, não é? Tem uma família para sustentar. Isso envolve dinheiro. Tem igrejas que fecham porque os membros não têm essa consciência de ofertar. Os membros não têm a consciência de serem dizimistas. Igrejas fecham porque não podem sustentar seus pastores. Ou colocam um peso muito grande sobre um ou outro. E nós não queremos isso. Nós não queremos ser uma igreja que dependa de meia dúzia de pessoas para manter as portas abertas. Isso é um peso sobre aquelas pessoas. Mas quando todos entendem e contribuem, existe um equilíbrio, não existe peso para ninguém. Então, queridos, a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. A Bíblia fala muito do dízimo no Antigo Testamento, nem tanto no Novo. Mas o dízimo é um princípio que deve ser guardado em nosso coração para vivermos esse momento da vida da igreja.
Ah, mas o dízimo não é algo que eu sou obrigado a dar. Tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. O princípio do dízimo é algo muito importante para que nós pratiquemos. Porque se eu não consigo viver com 90% da minha renda, eu não vou conseguir viver com 100 também. Porque eu não consigo administrar as finanças. Então, que você possa, quando pensar nisso, lembrar que a Bíblia fala mais de 2.500 vezes sobre dinheiro. E que como o dinheiro é bênção, quando bem administrado, bem utilizado. Então, nós temos, você pode contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta nesse momento. Nos envelopes aí tem o QR Code. Não esqueça dos nossos missionários, coloque aí folha dos nossos missionários. Nós temos a alegria imensa de poder compartilhar com eles também no quesito financeiro. Pastor Alisson, Miriam, Júlia e Samuel, que estão lá no Amazonas. Lá em Serrano nós temos Ronaldo Sibeli e o filho Pedro. Lá na Nova Zelândia, a Ilane, o Guilherme. E em Guiné-Bissau está indo agora, dia 21, o William, a Carol, a Helena, Salomão e o Pedro, indo para Guiné-Bissau. Olha só que maravilha. E eu estou pensando que nós podemos ajudar mais. Mas pastor do céu, como? Por que vamos tirar dinheiro para ajudar mais? Eu pensei que nós poderíamos fazer uma vez por mês uma cantina missionária. E o dinheiro da cantina a gente enviar para o missionário. Deus tocou no meu coração de nós abraçarmos a Sônia, nossa missionária que essa igreja veio a existir a partir de Deus usando a vida da Sônia, que esteve ontem conosco. E a Sônia está plantando uma nova igreja, uma missionária plantadora de igreja. Então, os missionários plantadores de igreja, eles precisam de muita oração, apoio presencial lá na obra, mas também de recursos financeiros. Nós podemos fazer uma cantina mensal e estar se doando para a missionária. Pense nisso, ore sobre isso, né? A gente vai conseguir ajudar mais. Isso é bênção demais para a nossa igreja, né? Amém? Muito bem. Da equipe de louvor, enquanto eles se posicionam, estarei orando mais uma vez sobre isso. Pai, mais uma vez, queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus que sustenta a obra. A obra é tua, Senhor. E nós não temos dúvida de que nada falta àqueles que abraçam o chamado missionário. Os recursos são enviados. E mesmo que eles passem, e nós passamos por dificuldades, o Senhor nunca nos abandona. Mas obrigado porque nós podemos, ó Deus, ter o privilégio de nos envolver na linha de frente da obra missionária. Não somente contribuindo financeiramente, mas também nos envolvendo na vida dessas famílias. Que essa igreja possa crescer na visão certa, não a visão de adquirir fama, prestígio, poder, mas de ser uma igreja que cresce e se fortalece, para que o reino também cresça e se fortaleça. Que o teu nome seja exaltado e não a placa da igreja. Não queremos, ó Deus, que a glória seja nossa, porque o Senhor não divide tua glória com ninguém, mas que o Senhor nos dirija no poder do teu Espírito, para que essa igreja cumpra o seu propósito de amar o Senhor acima de todas as coisas, de servirmos uns aos outros, a mutualidade do pastoreio mútuo, mas também o privilégio de alcançar pessoas para Jesus. Essa oferta que vai ser entregue ao Senhor, o Senhor continue abençoando e encaminhando para que pessoas sejam abençoadas e teu reino avance, em nome de Jesus. Amém.
enquanto isso, pegamos o pastor de surpresa. Ontem tivemos a apresentação do coral e alguns não conseguiram estar, outros estavam trabalhando lá embaixo, então aproveitamos o momento do ofertório para juntos louvarmos ao Senhor mais uma vez. Nós vamos cantar um louvor santo. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Mais uma vez, santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, igreja. Deus abençoe. Peço perdão por ter pego todo mundo de surpresa. Amém. Já temos o convite do coral para novembro, hein? Ontem o Valdir estava aqui com a gente e vendo, né, participando do culto. Ele falou: pastor, em novembro nós vamos ter o aniversário da nossa igreja lá em Mineira, e eu quero que o irmão vá pregar e leve o coral. Então, se prepare aí, não só o coral, mas levar todo mundo. A gente leva todo mundo lá para Mineira. Excelência. Queridos, quero convidar as crianças que venham à frente. E no final nós vamos ter uma apresentação. Então, se eu esquecer no final, já avisei. Agora. Muito bem. Eu quero convidar, tivemos pais, eu vou convidar um pai para orar pelas nossas crianças. E
convidar o pastor Marcelo, mais uma vez, para vir orar pelas nossas crianças. Amém? Amém? Então, vamos, né? Amém? Amém? Vamos estender as mãos, vamos abençoar. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos apresentar essas crianças, apresentar, Senhor, os professores que estarão instruindo, ensinando essas crianças a viver a Tua palavra e o Teu caminho. Por isso nós pedimos a Ti as Tuas bênçãos, Senhor, Pai, sobre cada vida aqui, Pai, sobre cada uma dessas crianças, que eles possam sim, Senhor, aquilo que aprender de Ti, eles possam espalhar, Senhor, Pai, nas suas escolas, possam espalhar na sua vizinhança, e que assim, Deus, a Tua vontade seja estabelecida, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti, Deus, por cada uma dessas vidas, e pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, esses professores, capacita, Senhor, a cada dia, para que eles possam sim, Senhor, ensinar a Tua verdade e a Tua palavra, Senhor, Pai, a cada uma dessas crianças. No nome de Jesus, Senhor, Pai, nós queremos, como Tua igreja, abençoar, Senhor, Pai, a cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, abra a escritura comigo em Mateus capítulo 4, versos 12 em diante. Prepare então aí a Bíblia, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Mateus capítulo 4, versos 12 em diante. Nós iniciamos essa série de Jesus no Evangelho de Mateus. Começamos falando sobre o batismo de Jesus, o que há por trás do batismo. Seguimos então com a tentação de Jesus no deserto. Após ele ser batizado, ele é levado para ser tentado, para ser provado ali no deserto. Foi uma mensagem da semana passada. Nós vamos dar sequência, continuar pensando ali. Agora, no início do ministério de Jesus, diante das multidões que começaram a segui-lo. Aqui no versículo, a partir do versículo 12 do capítulo 4. Diz assim o texto: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, então João Batista, que o batizou, foi preso. Quando ele ouviu isso, ele voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar. Perceba, daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai,
Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Amém? Amém. Queridos, Jesus inicia o seu ministério, segundo Mateus, quando João foi preso. Ele inicia o ministério pregando a mesma mensagem que João pregava. Qual era? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mesma mensagem. Só que dessa vez, a mensagem de Jesus de que o reino dos céus está próximo é acompanhada de poder, de milagres. O poder do reino, os milagres do reino, a vida desse reino, manifestada nas curas, manifestada na expulsão de demônios, manifestada nos milagres e sinais que Jesus realizou. João, ele não fez isso. João estava preparando, lembra? O caminho do Senhor. Mas João pregou: o reino dos céus está próximo, arrependam-se. E Jesus começa pregando isso também, arrependam-se. Mas ele mostra agora o poder do reino dos céus. E multidões e multidões e mais multidões começaram a seguir Jesus. Muitos, é verdade, não seguiram Cristo porque estavam arrependidos dos seus pecados. Muitos seguiram Jesus porque queriam alimento, queriam apenas a cura física, queriam apenas a libertação dos seus problemas pessoais, familiares, mas não queriam viver a verdade do reino, a verdade do Evangelho. E Jesus curava a todos, independente se eles criam ou não. Mas a cura, para quem não crê, é só para esse mundo. O conforto que Jesus dá para quem não crê é só para o tempo desta vida. Se não houver arrependimento e transformação, e ser feito do reino que é presente agora, ele não vai perdurar por toda a eternidade. É apenas um efeito momentâneo. Pessoas seguem Jesus por um tempo. Pessoas desfrutam do poder do Espírito Santo por um tempo. Mas porque não são fiéis, elas abandonam. Está lá em Hebreus capítulo 6. Experimentaram o poder da verdade, a alegria do Espírito Santo em suas vidas, mas viraram as costas. Foi um efeito do poder do reino que eles experimentaram, mas um efeito passageiro, porque eles não abraçaram com verdadeira fé, arrependimento, para viver eternamente o poder do reino em suas vidas. Então Jesus, ele, segundo o relato de Mateus, Jesus inicia seu ministério após a prisão de João. Jesus dá início ao seu ministério no lugar mais tenebroso, no sentido espiritual, no litoral de Cafarnaum. Lá no litoral, na praia. O texto diz que era uma região de trevas. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Versículo 16. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Jesus inicia seu ministério onde havia mais luta espiritual, mais maldade, mais descrença, mais incredulidade, mais distanciamento de Deus. Ele foi no pior lugar para iniciar o seu ministério. Tem gente que diz não, que Jesus era rico, que ele tinha casa na praia, que ele passeava à beira-mar, porque quem tem casa na praia é rico. Ele foi morar lá. É uma dedução que não tem fundamento. Jesus escolhe aquele lugar porque lá era onde havia muita treva, incredulidade. O povo vivia distante de Deus. E ele começa pelo lugar mais difícil. O povo que vivia em trevas viu a luz. Não quer dizer que todos se converteram, não quer dizer que todos se aproximaram dessa luz, mas a luz raiou
onde havia trevas. E Cristo começa ali a pregar: arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. Então a mensagem de Cristo era essa, o evangelho do arrependimento. Então, através da pregação do evangelho, Jesus convida pessoas para um novo reino, o reino dos céus, um reino com valores totalmente diferentes do reino deste mundo. Versículo 23 fala: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Queridos, nós estamos vivendo entre dois reinos. Aquele povo lá no passado, ao qual Jesus se dirigiu, um povo que vivia entre dois reinos. Na verdade, aquele povo vivia apenas no reino deste mundo, um reino de trevas. Quando Jesus começa o seu ministério, ele apresenta o reino dos céus. E aquele povo começa então a viver entre dois reinos. O homem hoje que não tem Jesus, ele vive entre dois reinos: o reino deste mundo e o reino dos céus. Por quê? Quando é apresentada a palavra de Deus, quando é apresentado o evangelho do reino a uma pessoa, ela agora tem que fazer uma escolha. Ela está vivendo entre dois reinos: o reino deste mundo e o reino dos céus. Então, as multidões começaram a seguir Jesus, porque ele começou a pregar esse evangelho. Versículo 25: grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então, se Jesus começa a pregar sobre o reino dos céus e multidões começam a segui-lo, mas que ainda não eram convertidas, elas precisavam então entender quais são os valores desse reino dos céus. Quais são os valores do reino? Jesus sabia que a maior necessidade dessas pessoas era entender quais são os valores do reino dos céus, as exigências do reino dos céus. Então Jesus se concentra do capítulo 5 até o capítulo 7, o famoso Sermão da Montanha, a explicar para essa multidão os valores do reino dos céus. O que esse reino exige das pessoas, diferente do reino deste mundo. Vejamos então, no capítulo 5 em diante. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Queridos, o reino dos céus, ele resgata valores perdidos em primeiro lugar. Valores que foram perdidos no reino deste mundo. Valores que quem vive no reino deste mundo não consegue enxergar, não consegue sentir, não consegue valorizar. E quando veem nos outros sendo praticados os valores do reino dos céus, eles desprezam, eles ignoram, eles menosprezam, eles zombam. O reino dos céus, então, ele resgata valores perdidos. E o primeiro deles é isso, o valor da humildade. Versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Que valor o reino deste mundo dá aos humildes? Mas o reino dos céus pertence aos humildes. Ser pobre de espírito aqui é ser alguém humilde, é ter uma atitude humilde, ser alguém independente, alguém vulnerável. Mesmo que ele tenha riquezas materiais, a sua atitude é de humildade. Alguém que é dependente de Deus, alguém que não se apega à riqueza para ser a solução dos seus problemas, mas ele tem uma dependência em Deus. Alguém que não é orgulhoso. Jesus estava então ensinando que o reino é um presente gracioso àqueles que reconhecem sua própria pobreza. O reino dos
céus é um presente gracioso para aqueles que reconhecem a sua pobreza de espírito. Para aqueles que reconhecem que não podem redimir a si mesmos. Aqueles que reconhecem que não podem solucionar o seu maior problema, que é uma vida na escuridão, uma vida nas trevas deste mundo. E reconhecem que Deus, pela sua graça, provê em Cristo o Redentor. O homem não pode redimir a si mesmo, salvar a si mesmo, solucionar os seus próprios problemas. Ele precisa de um Redentor, e não é ele mesmo, é outro, é Jesus, o Filho de Deus. E é preciso ter essa humildade para reconhecer isso e abraçar o presente que Deus está enviando. Na mensagem, arrependei-vos, porque chegar no reino dos céus. Qual valor o reino deste mundo dá aos que choram? Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados. Como assim? O mundo não chama, o mundo não considera o humilde de uma pessoa bem-aventurada. O reino deste mundo não considera aqueles que choram de pessoas bem-aventuradas. O mundo olha para essas pessoas e diz: são pessoas fracas, são pessoas infelizes. A visão que eles têm daquilo que Deus aponta é o contrário. O que Deus diz, o que Deus chama de bem-aventurado para o reino deste mundo é ser infeliz, é não ter valor. E muitas vezes nós ouvimos mais, ou abraçamos mais a definição que o mundo dá a essas coisas do que a definição que Deus dá. Versículo 4, então: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Queridos, lamentar e chorar pelos seus pecados é uma atitude que Deus aprova. Só aquele que se arrepende dos seus pecados e é humilde de espírito, ele chora pelos seus pecados. O coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Se eu não choro pelos meus pecados, se eu não choro pelos meus vícios, se eu não choro quando eu não estou realmente honrando a Deus com minha vida, se eu não tenho o coração quebrantado e contrito, eu não consigo ter vitória sobre essas coisas. O pecado me escraviza, porque eu ainda não estou sentindo a dor real, a destruição real que ele causa na minha vida. Eu ainda estou naquele estágio, mas eu não posso administrar isso. Eu posso viver com isso, eu posso conviver com isso. O coração não se arrependeu, não há quebrantamento, não há choro, não há tristeza por estar errando o alvo de agradar a Deus. Chorar tem a ver com lamentar a nossa situação. Chorar tem a ver com entender que nós estamos vivendo num reino de trevas que me domina, que eu preciso me aproximar da luz de Cristo para ser transformado. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele continua: qual o valor que o reino deste mundo dá aos mansos? Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, ou os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Eu quero usar aqui a versão que usa o termo manso, que é a revista atualizada. Na NVI está humildes, mas para você entender: bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Ser manso é você sofrer o prejuízo de abrir mão de seus direitos para ser exponencialmente recompensado no reino dos céus. Quando eu não abro mão dos meus direitos e luto para obtê-los, passando por cima de tudo e todos, porque eu tenho direito, eu demonstro que eu não sou uma pessoa mansa. Mansidão é o oposto de se estar fora de controle, como os ímpios que não terão lugar no reino dos céus. Quero abrir um parênteses aqui para ler um texto paralelo a esse, lá em Salmo 37, 10 e 11. Queria que Jefferson, por favor, coloque para a gente. Salmo 37, 10 e 11. Em pouco tempo os ímpios já não existirão. Preste atenção. Em pouco tempo os ímpios já não existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes herdarão a terra e desfrutarão de pleno bem-estar. Mas os mansos, a melhor palavra é manso aqui, herdarão a terra. Ok?
Jesus, quando se refere aqui em Mateus, ele está lembrando desse texto em Salmos. O contraste com aquele que é ímpio. Aquele que é ímpio não tem domínio próprio. O ímpio, ele é mau. O ímpio, ele quer prejudicar as pessoas. O ímpio, ele guerreia, ele luta, ele agride. Mas o manso, ele abre mão dos seus direitos para ter paz. Mesmo que ele tenha perdas, mas ele herdará a terra no reino dos céus. Reinaremos com Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, bem-aventurados os mansos. Você encontra pessoa nesse mundo que ela briga por 1 centavo. Ela briga por 5 centavos. Ela não abre mão, porque ela tem direito aos 5 centavos dela. Esses 5 centavos pode ser qualquer coisa, figurativamente falando. Sabe? Uma ideia, um assunto, uma opinião, que ela acha que a dela é melhor do que a do outro. Qualquer coisa. Ela tem razão, mas ela pode abrir mão daquilo para transformar, para gerar paz, harmonia, mas ela prefere ganhar os 5 centavos dela e perder relacionamentos, perder oportunidades de servir, perder oportunidades de honrar a Deus, porque ela não é mansa. Mas o novo mundo é para os mansos. O novo mundo é para os humildes. O novo mundo é para os que choram. Os novos céus e nova terra é para aqueles que entendem as virtudes desse reino e creem e abraçam com alegria o que Cristo está ensinando aqui. Voltando então para Mateus. Então, que valor o mundo dá, o reino deste mundo dá aos íntegros? Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu defini isso aqui como integridade, uma pessoa que tem fome e sede de justiça. E quando eu digitei íntegros lá no Google Docs, ou documento do Google, que eu faço lá, eu não sei se é a minha versão do Google Docs, mas ele colocou a palavra íntegros, ali ele marcou como uma palavra errada, que não existe, sugerindo índios, no lugar de íntegros. Eu falei, não é possível. Eu falei, até na internet, até no Google Docs, é difícil achar a integridade. Imagina no mundo, se na internet está difícil achar, integridade não existe não, é índio. Põe índio no lugar de íntegro. Imagine no mundo. Então assim, eu achei interessante isso. Por quê? Queridos, integridade, como todas as outras coisas, são valores do reino dos céus. Não é do reino deste mundo. Não espere achar pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas realmente que lamentam os seus erros, que choram no reino deste mundo. Não espere encontrar pessoas íntegras, porque são valores do reino dos céus. E os valores do reino dos céus não serão vividos apenas quando o reino dos céus vier de fato, mas nós já podemos viver os valores do reino, já vivemos em Cristo Jesus. Amém. Existe um termo na teologia que é o agora e o ainda não. O que significa isso? Que nós somos salvos e seremos salvos. Ou seja, eu sou salvo hoje em Cristo, mas eu serei salvo no sentido de que não haverá mais presença do pecado na minha vida e na sua vida quando Cristo vier e nós seremos transformados, glorificados. Então é o já e o ainda não. Por exemplo, Jesus Cristo disse, deixe-vos a minha paz vos dou. Falou do reino. Mesmo que o mundo esteja em guerra, mesmo que o mundo esteja numa tribulação tremenda, eu posso viver em paz, mesmo em meio à guerra. Então é o já e o ainda não. Mas na consumação dos tempos, o reino será instaurado plenamente. Não haverá mais maldade, nem dor, nem choro. Haverá novos céus e nova terra. Mas nós hoje já vivemos os valores do reino. Por isso, nós podemos ser íntegros. Amém, glória a Deus. No reino dos céus, então, a necessidade dos íntegros será suprida. Aquilo que os íntegros buscam, eles serão repletos daquilo no reino dos céus. Deus satisfará sua fome e sede de um relacionamento correto com o próprio Deus.
seremos fartos de um relacionamento correto com o próprio Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão cheios disso no reino dos céus. Então, que valor o reino deste mundo dá aos misericordiosos? No versículo 7, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E assim por diante: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que valor o mundo dá a quem quer ser uma pessoa pura? Que valor o mundo dá a quem quer ser uma pessoa pacificadora? Que valor o mundo dá a quem sente a miséria do outro, a misericordioso? Que valor o mundo dá àquele que quer ajudar o outro? No mundo é aquilo, cada um por si. São valores do reino dos céus. Nós não podemos esquecer. E é justamente isso que levou aquela multidão a viver entre dois mundos. Eu vivia em trevas, agora veio este homem e apresenta o reino dos céus com valores completamente opostos ao que eu vivo. E eu preciso tomar uma decisão. Entre esses dois reinos, qual deles eu vou viver? Quais valores eu vou realmente abraçar para a minha vida? Vou continuar vivendo os valores deste mundo, valores de trevas, de pecado, de idolatria, de imoralidades, de corrupção, de maldade, de violência, de egoísmo? Ou vou viver agora os valores do reino dos céus, de humildade, bondade, misericórdia, senso de justiça, de integridade, de perdão, de paz? Não poderiam seguir Jesus sem entender os valores do reino. Então o reino dos céus, ele restaura valores perdidos, ele resgata valores perdidos, mas o reino dos céus garante plenitude de alegria. Olha que interessante, o reino dos céus garante plenitude de alegria porque Jesus diz: bem-aventurados. O mundo fala: não é possível. Não é possível ser uma pessoa bem-aventurada sendo humilde, sendo pacificadora, sendo mansa. Não é possível. No mundo você tem que guerrear, lutar, conquistar, tomar. E se for mansinho assim, se for bonzinho assim, você só se dá mal. É isso que o mundo fala. Você que é chefe, ou empresário, você que é encarregado, você aprende isso nas empresas. Você não pode ser bonzinho. Você não pode ser uma pessoa assim. Esses valores do reino não se aplicam lá. Eles não querem isso. Seu patrão não quer que você pratique isso na empresa como líder, como gerente. Ele quer que você faça a coisa funcionar para dar lucro para ele, para a empresa dele. E não é assim. Percebe como a gente está entre dois reinos o tempo todo? Que valores eu vou aplicar na minha vida? Mas bem-aventurados são aqueles que abraçam os valores do reino dos céus. Porque o reino dos céus é um paradoxo. As pessoas acham: não, se eu abraçar os valores do reino dos céus, eu vou me dar mal, eu vou ter prejuízo, eu vou somente perder. Quando Jesus diz: você não vai perder, você só tem a ganhar. Porque o que você perdeu, o que eu perder, na verdade não é perda, é ganho. Estamos ajuntando tesouros nos céus. Quando eu perco algo neste mundo por guardar algo dos céus, eu ajunto tesouro lá. Mas quando eu faço o contrário, eu estou ajuntando tesouros totalmente para essa vida. E a vida é curta, passageira, não tem valor algum. Que adianta o homem ganhar a sua alma, ganhar a sua vida, ganhar o mundo e perder a sua alma. Ganhar o mundo, agradar o mundo, mas perder a sua alma. Quando você abraça os valores do reino deste mundo, você perde a sua alma eternamente. O reino dos céus então garante plenitude de alegria. Jesus nunca garantiu que o reino deste mundo nos daria felicidade. Você não encontra um texto bíblico que diz: vocês serão felizes aqui. Não encontra. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci
o mundo. E a gente quer viver agarrado nesse mundão. Percebe como a gente às vezes é anticristo? Nossas atitudes e pensamentos. Queremos viver essa vida, apegados a essa vida, apegados a esse mundo, esperando ser felizes aqui, nesse mundo, esperando ser felizes nos relacionamentos deste mundo. Ele nunca prometeu que esse mundo, que esse reino terreno nos daria alegria. A felicidade então vem com o reino dos céus. Que venha o teu reino, disse Jesus na oração que ensinou aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ore, venha o teu reino. Então a palavra grega para bem-aventurado aqui é Macarios. Eu até pensei em colocar no nosso pedido Macarios. Não sou muito bem, né? Macarios. Mas a palavra, eu estou falando a palavra em grego aqui para você entender como essa palavra tem um peso. Quando a gente traduz, quando a Bíblia é traduzida do texto original para a sua Bíblia, no caso para o português, a gente perde muito sentido. A palavra Macarios, que foi traduzida na nossa versão para bem-aventurado, ela tem o seu equivalente hebraico, Asher, é o equivalente hebraico da palavra Macarios, que significa abençoados, felizes e afortunados. Em português, não tem como trazer o sentido dessa palavra. Então traduziu isso por bem-aventurado. Mas por trás desse bem-aventurado é uma pessoa que é o quê? Feliz, abençoada e afortunada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Feliz, abençoado e afortunado são os humildes, são os mansos, são os que choram, são os pacificadores, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Felizes, abençoados e afortunados. É muito profundo. Isso para nós não pode ser. Não tem como alguém ser tudo isso dessa forma. Eu só consigo ser feliz, abençoado e afortunado se eu tiver certas coisas que eu acho que eu preciso para ser isso. Aí que entra a incredulidade. Eu não acredito que eu possa ser alguém feliz, afortunado e abençoado seguindo o que esse homem disse. Eu só vou ser feliz, abençoado e afortunado se eu realmente tiver fortuna, ouro, prata, riqueza. Ele está falando de relacionamento com aquele que é dono de todas as coisas. Relacionamento com Deus, que restaura nosso coração, que restaura nossa identidade, que nos tira dessas trevas e traz para o seu reino de luz. Somente ali nós podemos enxergar os valores do reino de Deus. Isso é um milagre, irmãos. Conversão é um milagre. Regeneração é um milagre. O milagre tal que você diz, é verdade. Eu não preciso ser rico, materialmente falando. Eu não preciso ter posses para ser alguém feliz, abençoado e afortunada. Eu não preciso nem ter saúde plena, mesmo com as minhas doenças, meus defeitos. Eu sou feliz, abençoado e afortunado. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, de todos os apóstolos que deram a sua vida e tantos outros, porque eram felizes, afortunados e abençoados, mesmo não tendo nada. E o autor de Hebreus diz: homens que o mundo não era dignos de Deus, o mundo não os merecia. Homens felizes, homens e mulheres felizes, abençoados e afortunados, mesmo não tendo nada daquilo que o mundo acha que é necessário para ser tudo isso. Irmãos, era maravilhoso você fazer parte desse reino dos céus, e a multidão precisava entender isso. Você será recompensado, querido, eu e você, por escolher viver a justiça do reino dos céus. Olha o versículo 10.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Justiça é tudo que representa o reino dos céus. Quem abraça o reino dos céus e é perseguido por isso, ele é bem-aventurado. Olha o versículo 13. Você que é perseguido, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Alegrem-se e regozijem-se, se você for perseguido por causa da justiça. Versículo 11. Você será recompensado por escolher não somente os valores do reino, mas viver a justiça do rei, desse reino. Viver debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11 diz: bem-aventurados serão vocês por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa onde? Nos céus. Nos céus. Queridos, estamos aqui servindo a Deus, trabalhando para Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas entenda que a nossa recompensa é nos céus, é no reino dele. O reino que já está presente, mas ainda não completamente. Mas é nesse reino que será consumado na sua vinda que nós seremos o quê? Recompensados. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no reino dos céus. Queridos, felicidade, a semelhança da fé, ela deve estar alicerçada naquilo que não podemos ver. Ser bem-aventurado é estar alicerçado naquilo que nós não podemos ver, como a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. As pessoas só são felizes se elas puderem tocar, ter, possuir. Felicidade no reino dos céus tem a ver com fé. Bem-aventurados tem a ver com fé. Aquilo que não se vê, aquilo que não é aparente. Por isso que o mundo não nos entende. O mundo acha que nós somos estranhos, extraterrestres. Porque o reino dos céus não é deste mundo. Então nós somos extraterrestres. Nós pertencemos ao reino dos céus, a uma cidade celestial. Então a multidão que seguia Jesus estava entre dois reinos e precisava tomar uma decisão de qual reino iriam continuar seguindo pelo resto de suas vidas. A semelhança deles, irmãos, quando ouvimos o Evangelho, nós também vivíamos em trevas. Onde é que você estava? Porque você foi resgatado por Jesus. Estava nas trevas. Você também estava em trevas. Então nós não somos diferentes daquela turma ali, que viviam em trevas. A semelhança deles, estávamos em trevas, mas a luz de Cristo raiou sobre nós. E eu me aproximei da luz. Você se aproximou da luz. Mas tem gente que quando vê a luz de Cristo, não se aproxima dela, se afasta. Por quê? Porque não aceita os valores do reino. Não quer que seus pecados sejam manifestos. Ele quer esconder isso. Ele quer viver dessa forma. Ele quer viver nas trevas. Ele quer continuar nas trevas. Que loucura. Jesus está apresentando o reino dos céus para nós, para as pessoas. Elas querem viver nas trevas. Somente no reino dos céus nós temos a esperança que diz 1 Coríntios 2:9. Somente o reino dos céus nos dá a esperança que nós encontramos em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já imaginou isso? O que Deus tem preparado para mim e para você? Para aqueles que o amam. Isso é muito importante. Eu amo a Deus. O quanto eu amo a Deus? Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. É para aqueles que o amam que Ele preparou coisas inimagináveis, que a nossa mente não consegue alcançar. Queridos, eu quero viver no reino deste mundo.
Se Deus tem preparado isso para mim e para você, de jeito nenhum. Como diz a música, eu escolho Deus. Mas tem pessoas escolhendo o reino deste mundo. Se você está aqui presente hoje e ainda não fez uma escolha, Jesus está chamando você para o reino dele. Para que você saia desse mundo de trevas e viva hoje os valores, o poder do reino de Deus. Uma realidade. Uma realidade. Que você assuma isso. Então o reino do céu já é desfrutado por aqueles que creem em Jesus Cristo. Olha o que diz Lucas 17, 20, 21. Lucas 17, 20, 21, estou encerrando. Então pouco se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus ou o reino dos céus está entre vocês. Entre vocês. Versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ou o reino dos céus, Jesus respondeu: o reino de Deus, ou o reino dos céus, não vem de modo visível. Eu quero ver, eu quero tocar. Não, o reino de Deus, o reino dos céus, não é assim. Aí vem o versículo 21. Tão pouco se dirá, aqui está ele, ou está ali. Porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, está entre vocês ou dentro de vocês. A tradução pode ser entre ou dentro. Porque os valores do reino só podem ser vividos, sentidos, desfrutados por quem abraça o reino. Aquele que crê. Quem não crê não sabe o que significa isso. Se você não crê nessa palavra, você não sabe o que significa os valores do reino e viver isso hoje e agora. Você não entende. Porque o reino de Deus é desfrutado quando você está dentro dele, pela fé. Quem está fora não sabe o que isso significa, porque é um homem natural, e o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Querido, viver segundo os princípios do reino de Deus, ou seguir os caminhos do reino deste mundo, é uma escolha que eu e você temos que fazer. Eu já fiz. E você já fez, mas não sei se todos já fizeram. Você sabe. Você sabe o que Deus espera de você. Todos nós não somos perfeitos. Mas às vezes nós estamos em etapas diferentes da jornada espiritual. Você sabe onde você está e o que precisa fazer. Deus chama você para fazer parte do seu reino e glória. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa palavra que vem de Jesus para o nosso coração. Que sejamos, ó Deus, transformados por essa verdade a cada dia. E que Deus Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos conduzir de volta para aquele que é o Senhor das nossas almas, nosso Senhor Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ter uma apresentação com as crianças, tá bom? Mas depois das crianças, ainda teremos um encerramento com a equipe de louvor. Então, e no final, da irmã Rita, tá aí? No final haverá ainda uns comes e bebes lá embaixo, é isso? Ok. Você está convidado para ficar e descer para o salão de baixo. Pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Alguns dos mais velhos, nossos adolescentes, junto com o Leão de Judá, né, como eles se conhecem às vezes, vou fazer uma pequena apresentação e depois as nossas crianças vão subir também para fazer uma apresentação, tá bom? Então presta atenção que é um sermão com carinho, tá bom? Ser pai é procurar ser espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorri. É sofrer quando o filho sofre. Ser pai é acordar bem cedinho, o pão de cada dia ganhar. Ser pai é ouvir, no final do dia, os filhos e a esposa perguntarem: como foi seu dia, papai?
Está muito cansado? Esquecendo lutas e fadigas, ele abraçou os filhos e os ensinou a orar. Graças te dou, ó Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho e pelo bom que tu nos dá. Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É tornar-se como uma criança para com seu filho brincar. É tornar-se adolescente para com seu filho dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seus problemas praticar. Ser pai é incentivar e aconselhar. É os passos do filho acompanhar, nunca falsidade usar, pois ser pai requer somente a verdade falar. Ser pai, que pequenina frase, mas quanta responsabilidade. Ser pai é como o filho participar de derrotas e vitórias, não só de sonhos, mas também de realidade. Pais, ensine a seus filhos o caminho em que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão dele. Amém. Feliz Dia dos Pais! Eu gostaria de pedir que todos os pais se colocassem em pé, porque alguns dos filhos vão fazer uma oração, tá bom? Para vocês. Vai ser o Lípio. O Pedro está determinado. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida, meu Deus, mais um dia de culto. Te pedimos para que o Senhor dê sabedoria para todos os pais desse mundo, para que Ele consiga ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Amém. Senhor meu Deus, Pai amado, te agradecemos por esse dia especial, Pai, que podemos estar aqui comemorando o Dia dos Pais, Pai. Não que a gente comemore só no dia especial, porque o Pai deve ser comemorado todos os dias, pois Ele sempre está do nosso lado, nos ajudando. Então te agradecemos, Senhor, por a vida de todos os pais, que o Senhor guarde e os proteja, para que eles possam ensinar seus filhos no caminho certo, Pai. Isso que eu oro, Senhor, te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para vocês levantar para eu contar, para ver se dava lembrancinha para todo mundo. Então, ó, vou fazer assim. Daniel, que não orou, você desce lá embaixo, dizer que já pode subir. E o Lípio, vocês continuam em pé. Mas aí depois de pegar a lembrança, vocês podem sentar. Você dá desse lado. E Pedro, você dá para os pais que estão em pé desse lado. Pode subir, Daniel. Homens, a lembrancinha de vocês, eu pensei que não podia ser algo de decoração como para as mães. Que eu visito as casas, eu vejo a decoração lá, né? Mas eu falei, até parece que os homens vão guardar alguma coisa. Né? Eu via meu pai, e ele não guardava nada, o que guardava era minha mãe. Então, tá todo mundo escutando? A lembrancinha de vocês é um chaveiro útil. Vocês vão colocar no chaveiro de vocês. Presta atenção no chaveiro de vocês, olha pra ele. Ó, o irmão Júlio aqui. Ele tem um encaixe que dá certinho no seu celular. Vai ter uma foto aí na frente. Ó, isso aqui é um celular, certo? Se você encaixar ele aqui, com a parte de maior pra trás, você encaixar na mesa, ele vai ficar em pezinho. Então ele é um suporte para celular, tá bom? Para vocês poderem carregar aí no dia a dia. Porque eu imaginei que pronto tem que ser uma coisa útil, né? Porque senão vai pro lixo, que eu conheço. Então, vamos lá. Ó, crianças, presta atenção. Tá todo mundo me vendo? A gente vai cantar bem bonito, igual ensaiou com os pais, combinado? E assim que acabar a música e os pais, as mães aplaudirem bem bonito, vocês vão pro pai de vocês e dar um abraço bem apertado. Combinado? E aí vocês já podem ficar com eles, tá bom?
Só para ter certeza. Alguém ficou sem lembrancinha? Não, né? As crianças têm blusa de frio lá embaixo, tá bom? Senhor, eu agradeço a Ti pela vida de cada um dos nossos irmãos que são homens que cumpriram o Teu chamado para constituir uma família. Eu e todos aqui estamos nessa condição de pai, porque um dia nós entendemos a Tua palavra, que deixará o homem pai, mãe, iniciar a sua mulher, que constituirão uma família. Obrigado porque nós podemos gerar filhos, poder criar o conhecimento da verdade. Ter essa condição de passar para os nossos filhos valores do reino que ouvimos, trazer essa experiência do reino para nossas casas, para a vivência dos nossos lares, para construir o caráter dos nossos filhos, mas que seja também um caráter que seja nosso, para que eles possam imitar. Então é um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Vai cair, não? Somos falhos como pais. Necessitamos do Teu poder, Senhor. Coração aberto, nós queremos ser corrigidos por Ti, pela Tua palavra, para fortalecermos também pelo Senhor, conduzir nossas casas, da luz do Evangelho, ter a Tua palavra como sempre. O Senhor nos ajudando, dando sabedoria para esse grande ministério. Cada pai seja fortalecido, enriquecido, suprido em cada necessidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor, que venha o Teu reino a nós. Que não venhamos ficar entre dois reinos, mas que o nosso coração seja do Senhor, inteiramente do Senhor. Venha o Teu reino. Nosso Pai, que Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
desça, tenha esse momento de comunhão, juntos com os irmãos. Vamos todos lá embaixo e semana que vem, não falte, às 19 horas, o nosso culto ao domingo. Que Deus abençoe.